Uma sociedade covarde, mentirosa, que idolatra Satanás, né? O culto a Saturno, a própria Saturnália, né, que é o carnaval, ele já vem de várias civilizações pagãs antigas. E houve o sincretismo religioso para transformar o cristianismo, o judaísmo, né? E o próprio islamismo já é inspirado no deus Saturno, né, que é Satanás, tá? Satanás foi aprisionado no planeta Saturno. É o planeta da escuridão. Então ele era um anjo de luz, ele era Lúcifer, mas hoje ele vive aprisionado, tá? Os demônios que estão nos tentando agora são os Watchers, né? Os vigilantes. Só que Lúcifer era um querubim, querubim, né? Eu falo já como mais próximo do que eu conheço, né? E ele foi preso em Saturno, né? Então essas religiões todas são falsas, né? O mais importante é a gente desmascarar o cristianismo, porque para a adoção do abramismo messiânico. Por quê? A prostituta de Apocalipse é um texto inspirado do apóstolo João, tá? É a única carta que a gente pode levar em consideração. As outras, as cartas de Pedro, Paulo não era um apóstolo e algumas cartas são falsas. Então essa doutrina apostólica, né, que falsamente atribui a santidade a homens comuns, ela não pode ser aceita, ela não pode ser debatida. Por quê? Ela foi criada. Então, em Apocalipse, essa é a revelação de Apocalipse, né? Era uma premonição, né? Era uma vislumbre do futuro, né? E aí veio Roma e criou o sincretismo religioso através de falsas cartas, tá? Um dos primeiros concílios, né? Foi o... Não foi o de Nicéia, já estabeleceu toda a imundície, mas houve outros, tá? É porque eu esqueci o nome mesmo, vou falar a verdade para vocês. Concílio de... esqueci o nome, cara, mas enfim. Houveram várias interferências romanas, pagãs, criaram essa religião falsa que é o cristianismo, tá? Não existe cristianismo, Christus é um nome latino, né? Christus, ele vem de selado, ungido, né? Então, assim, é uma doutrina totalmente falsa que pegou os ensinamentos, como João previu em Apocalipse, onde ele dizia que a prostituta, a mulher, né? Quem é essa mulher, essa prostituta? É o cristianismo, né? Pegou de cada 3 medidas de trigo que havia, ou seja, da palavra boa, adicionou uma de fermento, ou seja, quando você vê mesmo no Novo Testamento, ele é quase um terço do texto, da completude, assim. Na verdade, ele é maior, né? Mas, assim, exatamente um terço que está ali na Bíblia foi adulterado, tá? Essa é a prostituta que acrescenta fermento ao trigo, ou seja, a falsa igreja que se vende ao capeta, né? A Saturno, né? E se deita com os reis da terra, né? De uma maneira imunda, de uma maneira imoral, né? A mais imoral que tem, porque assim, uma coisa Deus, ele é muito justo. Então, assim, uma maldade que ela é feita explicitamente, um homicídio, para Deus tem um peso altíssimo, altíssimo. Mas aquele que se finge de bom para aplicar a maldade, ele é mais covarde, né? Por isso que é uma prostituta, né? Então, assim, para Deus isso tem uma gravidade enorme. E o pior ainda, né? Se finge de santo usando a palavra de Deus. Por isso que eles aboliram o Velho Testamento. É isso que o abramismo messiânico prega, tá? O fim das cartas apostólicas, de todas, tá? Até mesmo de Atos a gente tem que tomar cuidado, mas todas as cartas apostólicas, toda a doutrina que falsamente é atribuída aos apóstolos, que nem era, né?
era falsa. Por isso que a gente tem por isso que Jesus escolheu Pedro como representante dele, como o cabeça, né, o líder da igreja. Por quê? Ele é o líder porque ele botou como o fundamento da igreja Pedro, porque Pedro era um judeu, então ele seguia a lei de Deus corretamente, ele não introduziu novas doutrinas. Então, se esse é o firmamento, sobre essa pedra edifica, porque então sobre essa doutrina dele será edificado, que é o quê? É viver corretamente segundo a Torá, segundo os 5 primeiros livros da Bíblia e seguir Jesus, aceitá-lo como seu Salvador. Então, iríamos excluir todas as cartas dos apóstolos, né? Para qualquer cristão isso seria heresia, mas para nós as cartas dos apóstolos já são a própria heresia, né? Então, houve ali uma adulteração, houve uma intervenção, né? Então, assim, então houve toda essa doutrinação, toda essa mentira, né? Portanto, é necessário abolir essas cartas e seguir o Velho Testamento novamente e o Evangelho de Cristo e Apocalipse só, tá? Que infelizmente a maioria das cartas foram vistas como falsas e mesmo as que forem verdadeiras, se forem, não tem como comprovar, não tem. E muito mais do que isso, tá? Introduz novas doutrinas, tá? E aí tem uma outra parte explicando sobre Paulo. Esse é o problema maior, tá? Já começou já na fonte, né? Então precisamos nos atentar, tá bom? Paulo já era um romano, né? Ele era um judeu romano. Então ele não adorava o Deus de Israel, ele adorava Saturno, né? Por isso que Deus fala no Velho Testamento que Deus é só o Pai. Ele fala: eu farei de vocês sinagoga de Satanás. É de Saturno, eles até hoje idolatram Saturno, né? Esses judeus aí, né, que são personagens, na verdade, né? Esses askenados que eles usam preto, um chapéuzinho, né, barba, cabelinho, aquilo ali é tudo uma falsidade.